Olá, tudo bem aí? Aqui, tudo ótimo! Sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu tô aqui para falar de outro assunto que também ajuda a melhorar a nossa energia. Hoje eu vou conversar com vocês sobre auto-amor. Vamos falar de coração para coração, sobre algo que nos faz muito bem, nos amarmos. Quem daí se ama? Quem daí acorda e de manhã cedo faz assim, ó? Ai, como eu me amo. Quem? Vamos falar sobre isso? Vamos entender por que a gente tem tanta dificuldade em se amar? Por que em alguns setores da nossa vida nós conseguimos, em outros não? Vamos falar de autoestima? De baixa autoestima? Vamos conversar de coração para coração. Então, vamos começar com uma dinâmica, uma brincadeira bem rapidinha, mas que vai revelar muita coisa a respeito de vocês. Eu quero que aonde vocês estão mesmo, me vendo agora, vocês façam mentalmente uma lista. Eu quero que nessa lista vocês coloquem as 5 pessoas que vocês mais amam. Vamos lá, começando agora. Conseguiram? Terminaram? Colocaram 5 pessoas? Muito bem. Agora eu quero saber em que lugarzinho vocês se colocaram. Se colocaram em primeiro? Em segundo? Em terceiro? Em quarto? Em quinto? Vocês não se colocaram nessa lista? Como assim? Eu pedi para vocês colocarem as pessoas que vocês mais amam. E vocês não se incluíram nesta lista? Mas se você se colocou, meus parabéns! Começamos bem o assunto. Muito bem por ter se colocado na lista. Mas, colocando ou não o seu nome na lista, é um assunto que nos faz pensar. É um assunto que exige de nós autoconhecimento. De novo, essa palavra que todo vídeo vai aparecer. Não se preocupem, porque eu vou lembrá-los sempre de que o melhor remédio para qualquer dor é autoconhecimento. Mas como se conhecer? Como saber se a gente se ama? Como saber se a gente não se ama? Como saber como desenvolver a autoestima? Como saber de onde vem a baixa autoestima? O que significa ter baixa autoestima? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. As nossas crenças e o nosso sentir praticamente formam todo o nosso sistema interno, que vai determinar se nós temos uma autoestima ou uma baixa estima, certo? O que são crenças? É aquilo que eu acredito. O que é sentir? São os meus sentimentos, as minhas emoções. Como as crenças são formadas? Vamos lá. As crenças são formadas pela nossa infância nesta vida, por tudo aquilo que a gente traz de outras existências. São ideias que nós carregamos. Exemplo, nós temos muitas crenças formadas na nossa infância, baseadas naquilo que a gente ouviu, naquilo que a gente viveu, naquilo que pai e mãe fazem, fizeram, que formularam conceitos que nós temos da vida. Nós temos crenças religiosas, nós temos crenças limitantes na base de dinheiro, nós temos crenças do que é bonito e do que é feio, nós temos crenças do que é certo e do que é errado. Isso tudo forma o nosso íntimo. Então, se eu acredito que para ser bem-sucedido eu preciso ter uma faculdade, mas se eu não a tenho, não a conseguir fazer, eu me sinto
inferior. Ok? Então, a minha crença e o meu sentir não estão em concordância. E aí eu crio um desequilíbrio íntimo, que muito provavelmente vai me trazer uma baixa autoestima. Vai fazer com que eu me considere inferior àqueles que fizeram faculdade. E como melhorar isso? Como resolver isso? Primeiro, saber por que eu criei a crença de que pessoas que fazem faculdade são melhores do que aquelas que não fazem. Da onde veio? Como eu formulei isso? Para que isso na minha vida? Isso veio do meu meio familiar, meu pai vivia dizendo que eu precisava fazer faculdade, minha mãe falava isso. Eu venho de um lugar onde isso é importante, minha mãe tem faculdade, meu pai tem faculdade, então imagina se eu não tiver faculdade, o que vai ser de mim? Eu peguei esse exemplo porque ele é simples e ele faz a gente enxergar aonde as nossas crenças podem interferir demasiadamente no nosso olhar para nós. Num olhar que vai fazer com que nos sintamos inferiores. E vem daí o fato de a gente achar que não merece, que não se ama. Por quê? Porque somos menos. O autoamor. Vamos falar assim, ó, a autoestima é como se fosse realmente o combustível do amor próprio, o combustível do autoamor. Então, quanto mais eu trabalho a minha autoestima, mais eu me amo, certo? Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo o que são as minhas crenças, por que elas existem, por que eu penso desse jeito, por que eu faço isso ou aquilo, mais tranquilamente eu posso modificá-las, entender de forma diferente, ou se eu não consigo modificá-las, eu vou acolhê-las, eu vou entendê-las e vou perceber que eu não sou nem superior e nem inferior a ninguém por isso. E eu consigo me amar do mesmo jeito, certo? Vamos falar de alguns comportamentos que podem nos simbolizar, nos dar um sinal de que nós estamos com a estima por nós mesmos muito baixa. A nossa autoestima está muito baixa. Eu gosto dos exemplos porque eu acho que fica mais fácil da gente conseguir se perceber nesse mundo. É tanta coisa acontecendo que às vezes fica difícil. Então eu vou com alguns exemplos para a gente ir conversando daquilo que muito provavelmente está influenciando na baixa autoestima, ou seja, na falta de amor próprio. Certo? Vamos lá. Um comportamento que é muito característico de quem tem uma baixa autoestima, de quem não se ama, é culpar os outros pelos seus erros, pelo que normalmente acontece com ele. A gente chama de vitimização. É uma pessoa que gosta de se colocar num patamar de vítima. Gostar, vamos lá, vamos ressignificar isso que eu falei. Não é necessariamente gostar, mas tem o hábito de se colocar como vítima. Em que sentido? Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, ah, mas eu sou pobre, eu nasci na favela, eu não tive condições. Ah, mas eu sou negro, eu sofro racismo, eu sou diferente, eu não consigo. Eu não vou entrar no mérito aqui da questão de negros, racismo, porque a gente sabe que isso existe. Eu estou falando de comportamentos, ok? Fechemos o parênteses. Ah, mas o meu pai e a minha mãe, eles não me incentivaram. Eu sofri muito quando eu era criança, passei por traumas terríveis, então é por isso que eu sou assim hoje. Ah, meu pai e minha mãe são muito ricos, minha família é muito rica. Eu não preciso disso. É por isso que eu sou rebelde, é por isso que eu faço isso, porque eles não me amam de verdade. Enfim,
O problema dessa pessoa que se coloca para baixo, exteriorizando a responsabilidade, botando a culpa nos outros, botando a culpa na sociedade, botando a culpa no governo, botando a culpa no sistema, botando a culpa no planeta, botando a culpa sei lá em quem, chama-se vitimização. E isso demonstra que a pessoa tem uma baixa autoestima. Por quê? Porque ela não acredita nela. Ela é tão insegura, tão insegura, tão insegura que ela precisa culpar os outros. Ela não tem nem coragem de culpar a ela mesma pela situação que ela se encontra. Olha que interessante, né? Então, assim, ninguém é responsável pela situação que nós nos encontramos. Assim como eu já falei, os outros podem cometer equívocos contra nós, podem sim ser pessoas que nos causaram mal, podem sim nos trazer traumas e fazer com que a gente tenha que resolver isso. Mas nós, como adultos, decidimos o que vamos fazer com o que fizeram conosco. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade de decidir o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, eu tenho grandes chances de melhorar e mudar muito o meu comportamento e o meu olhar para mim. Quando eu tirar do externo e trazer para o interno, eu tenho capacidade de saber qual é a minha parte de responsabilidade em tudo aquilo que me aconteceu e entender aonde eu preciso mudar, aceitando nesse momento e fazendo as mudanças necessárias. E aí eu consigo criar uma crença diferente ao meu respeito e passo a deixar os outros lá fora, que é o lugar deles, lá fora, e passo a acreditar em mim, porque eu trouxe as rédeas da minha vida para mim. Já não é mais o governo que é culpado pela minha vida, não é mais o meu pai, a minha mãe, o que eu ouvi ou deixei de ouvir. Sou eu que decido agora o que eu vou fazer com isso. É fácil? Não, gente, não é. Precisa de auxílio? Precisa de auxílio profissional, certo? Mas é possível? Muito possível, muito. Quanto mais responsável você for por si, mais rápido você desenvolve confiança em si mesmo. E a partir do momento que você desenvolve confiança em si mesmo, sua autoestima melhora e você começa a acreditar mais em si mesmo. É óbvio. E aí o auto-amor vai florescendo. Certo? Outro comportamento. Dificuldade em aceitar as próprias limitações. Algumas pessoas nascem com limitações físicas, outras com limitações mentais, outras com limitações materiais, outras com limitações intelectuais, enfim, limitações. As pessoas que têm dificuldade de aceitar as suas limitações, elas vão desenvolver baixa autoestima. Por quê? Porque vão se sentir inferior aos outros. Vão achar que aquilo é um defeito, que aquilo é um problema e que por serem daquele jeito tem gente melhor no mundo. Vou trazer uma novidade para vocês. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Ainda bem, né? Imagina. E sempre vai ter alguém pior do que nós. Então, melhor ou pior não quer dizer nada. Nós temos aqui voltar os nossos olhos para nós, para sabermos por que a gente não aceita as nossas limitações e trabalharmos elas. Outro comportamento. Timidez em excesso. De vez em quando é assim, não, eu sou tímido. Acha bonito ainda, né? Sou tímido. Acolho e respeito o comportamento, mas isso é orgulho puro. Sabe por quê? Porque está com medo de se expor. Medo de enfrentar as situações. E aí é mais cômodo ficar na timidez. Mais cômodo dizer assim, isso não é pra mim, não consigo, eu não sei, eu não vou, eu não... Tudo bem, gente. Todo mundo tem limitação. Todos têm limitação.
Nem todos querem gravar um vídeo, nem todos querem falar em público, nem todos entendem de economia, nem todos entendem. De novo falo, ainda bem. Mas todos conseguem fazer aquilo que está dentro do seu alcance. E a timidez faz com que nem isso seja feito. Relacionamentos são prejudicados, o campo profissional é prejudicado. Por quê? Excesso de timidez. Um medo terrível de errar. Orgulho. Vai que falam de mim, né? Que vão dizer se eu fizer errado. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos trabalhar isso? Vamos deixar a timidez de lado e trabalhar isso? Gente, errar faz parte do ser humano. Uma das coisas mais legais que eu acho, que eu estudei e que me fizeram tão bem, foi aceitar a minha vulnerabilidade. Eu erro, vou errar até quanto for necessário, porque eu preciso aprender. Então eu não sou perfeita, eu não sou dona da razão, não pretendo ser, e isso me tira um peso enorme das costas e me tira a timidez. Por quê? Porque eu não estou interessada na opinião dos outros. Eu não quero saber o que pensam de mim. Porque, de novo, o que os outros pensam a meu respeito é problema deles. E essa também é uma característica das pessoas que têm baixa autoestima. A opinião dos outros é muito importante. A opinião dos outros, assim como eu já falei no outro vídeo, que é uma característica, né, a necessidade da aprovação dos outros, é uma característica de um sugadorzinho de energia, demonstra que nós temos baixa autoestima. Por quê? Porque a gente não acredita na gente, a gente não acredita no nosso potencial, a gente precisa que os outros aprovem, digam que tá bom, elogiem. Agora, né, ainda mais em era de Facebook, de Instagram, de várias outras coisas, o que acontece? Se não vem curtida, não foi bom. Se não vem visualizações, não foi bom. Gente, vamos acreditar em nós. Vamos fazer por nós. Todo mundo é competente em alguma coisa. Tem que trabalhar, né? Não acho que vai cair do céu a competência, né? Vai estudar, correr atrás, aprender para ser competente. Mas todo mundo tem capacidade de ser competente em alguma coisa. E a opinião dos outros, de novo, vou repetir. Poucas opiniões valem a pena da gente ouvir, interiorizar e perceber se ali realmente contém assuntos que podem nos auxiliar no nosso crescimento. Porque normalmente vem carregado do outro, porque ele está olhando a gente com o olho dele. As nossas opiniões dos outros também são assim. É o nosso olho que está olhando, é o nosso mundo interno que está olhando. Vamos dar um exemplo bem prático. Alguém com uma baixa autoestima, alguém que está assim se corroendo de insegurança, que não se gosta, que não se ama, que a vida não tá legal. Aí olha alguém que tá bem, que tá crescendo, que ri, que tá bonito, que tá feliz, que tá empreendendo, que tá evoluindo, que tá financeiramente crescendo. Vai pensar o que dessa pessoa? Pensa no que vai falar. O olho dela tá ruim, né? Tá magrinho, acabadinho. Por quê? Ela tá assim. Vai olhar para outra pessoa com essas informações. Normalmente, qual vai ser a opinião? Coisa boa não deve ser. Deve ter aprontado alguma coisa. Vamos ver até quanto tempo dura essa felicidade. Tá vendo? Então a opinião dos outros pouco importa para nós. Pouquíssimo importa. Vamos acreditar mais na gente? Vamos trabalhar mais isso? Vamos? Outro comportamento. Preguiçoso. Gosta de deixar para depois. Isso chama-se procrastinação. Gosta de falar, não, depois eu faço. Depois eu vejo. Depois eu estudo. Quando? Aí eu faço. Quando? Aí eu faço. Quando? Aí o tempo passou, não aconteceu, e aí se cobra porque não fez. Para sair desse ciclo vicioso da preguiça, é preciso um start, é preciso se forçar um pouquinho, é preciso querer, sabe? Vai lá e faz.
Faz do jeito que dá. A procrastinação tem muito a ver com o perfeccionismo, que também é uma característica da baixa autoestima, por incrível que possa parecer. Por quê? Porque a gente quer perfeito, aí a gente não faz. Certo? O perfeccionista também, no fundo, tem uma insegurança muito grande, um medo muito grande, por isso que ele quer fazer perfeito. Aí ele apurrinha todo mundo também, né? Porque ele quer perfeito. Aí ninguém presta, ninguém sabe fazer, o dele é sempre melhor. Então, na procrastinação, na preguiça de não fazer nada e naquele que vai e quer perfeito, a baixa autoestima está presente. Trabalhar. Que crença nós carregamos? Que a gente não tem condições de fazer ou que a gente precisa ser perfeito? A baixa autoestima também pode estar presente em quem se acha, em quem acha que é extremamente inteligente, que é competente em tudo, que é capaz, sempre melhor do que o outro. Isso também é baixa autoestima. Sabe por quê? Porque não precisa verbalizar isso. Não precisa provar para os outros. A gente não precisa provar para os outros nada. Quando a gente quer reconhecimento dos outros, quando a gente faz isso, é porque a gente está inseguro. Porque a gente está precisando da afirmação do outro. Então temos baixa autoestima aí também. Vamos lá. Competitividade em excesso. Outro pontinho, né? Lá, perfeccionismo, competitividade, tá sempre se comparando, sempre competindo, sempre quer ter o carro melhor, os filhos na melhor escola, não, mas o meu inglês é melhor, não, mas o meu é pior. Comparação. Quando nós começamos a nos comparar, nossa baixa estima está presente. Ok? Não há comparação. Não temos como nos comparar aos outros. Baseado no quê? Vamos lá, vamos ser bem realistas aqui. Uma das minhas maiores características com o trabalho da psicoterapia holística é trazermos todos os fatos para a realidade. Eu trago, eu e o paciente, a gente vem para a realidade. Por quê? Como que a gente consegue se comparar ao outro? De novo, nós vamos usar aquilo que nós temos dentro de nós e que a gente acha que sabe do outro. Porque viu na rede social? Porque ele apareceu com um carro novo, então ele está melhor do que eu? Porque ele, sei lá, botou uma foto com a família, então parece que está melhor do que eu? De novo, a comparação, fazendo com que a gente pense que nós somos inferiores, demonstrando a nossa baixa autoestima, a nossa falta de amor próprio. Porque nós não temos como nos comparar. A gente não paga as contas dos outros, a gente não dorme com os outros, a gente não sabe os perrengues que eles passam, a gente não convive 24 horas com eles. Então não há como se comparar. Não há. Se você está numa extrema necessidade de comparação, pare, pense e volte os olhos para você. Procure no seu mundo que você já conquistou, as suas coisas boas. Outra característica de baixa autoestima, não consegue ver aonde já cresceu, aonde já progrediu, aonde já está bem. Prefere falar sobre aquilo que ainda não conquistou, aquilo que ainda não fez, aonde ainda não foi, o que ainda não tem. Tá vendo como tudo é muito próximo? No outro vídeo eu falei sobre os vampiros energéticos. E os comportamentos são muito parecidos. Muito parecidos. Pessoas com baixa autoestima são vampirescas. Por quê? Porque estão sempre querendo dos outros porque o seu é pouco. Certo? Então assim, o mundo tá meio revirado, né, gente? Vamos lá. Mas ele tá revirado por quê? Porque para fazer uma faxina, a gente, quando vai fazer uma faxina, a gente também não levanta tudo, a gente não arruma tudo. Então, é isso que está acontecendo no nosso mundo. Ele está evoluindo e com ele nós também. Então, para a gente melhorar, a gente realmente tem que levantar todos os tapetes, os móveis, fazer uma faxina completa.
Então a gente tem que perceber por que nós não estamos nos amando. Porque não há crescimento, não há melhora, não há qualidade de vida, não há felicidade sem auto-amor. E a autoestima, como eu disse, é o combustível do auto-amor. Então esses comportamentos demonstram se nós estamos alimentando a nossa autoestima ou não. Então o que fazer? Olharmos esses comportamentos, ver se a gente está cometendo isso, se a gente tem essas crenças, se a gente faz isso no dia a dia, parar, acolher, não se culpar, embora a culpa vá aparecer. Mas então vamos trabalhar a culpa de uma forma de luz, o lado luz da culpa, certo? Aquele lado luz da culpa que é de rever, de fazer com que a gente reveja a situação para saber por que nós estamos passando por aquilo ali de novo, de ressignificar, certo? E para isso é muito importante que a gente realmente se conheça, para saber por que a gente pensa dessa forma, por que a gente age dessa forma, por que a gente se martiriza, por que a gente se compara, por que eu acho que a vida do outro é melhor, por que eu não consigo pôr em prática os meus projetos, certo? O que mais? O que eu posso fazer? Eu posso não me cobrar tanto, né? Eu sei que é um pouquinho difícil isso. Por quê? Porque é praticamente automático a cobrança, né? A autocobrança. Então vamos lá, não se cobre. Porque assim, ó, deixa eu falar pra vocês estão se cobrando, né? Há tantos anos. Vocês estão se culpando, vocês estão se comparando e não tá funcionando, né? Então, vamos tentar de outro jeito? Vamos tentar de um jeito mais tranquilo, mais leve. Vamos ressignificar esses comportamentos e essas crenças. Vamos realmente olhar a vida de uma forma mais tranquila e leve. Vamos trazer para nós a responsabilidade, assumir as rédeas da nossa vida. Muito bem, então eu estou no controle da minha vida de novo. Controle, né? Vamos lá. De novo. Então vamos lá. O que eu posso fazer para eu me amar? O que eu estou deixando de fazer porque eu estou me comparando? Vou parar de me comparar e vou ficar aqui, focar naquilo que eu preciso fazer por mim. O que eu tenho de bom? O que é que eu já conquistei? As pequenas coisas, gente. Todo dia nós temos motivo de gratidão. Todos os dias. Não há um dia sequer que nós não tenhamos algo para agradecer. Não tem. Estar vivo já é um motivo. Então vamos trabalhar isso para conseguir se amar um pouquinho mais, para conseguir se olhar no espelho com mais respeito, com mais carinho, parar de falarmos mal de nós mesmos. Vamos crescer assim? Vamos evoluir? Vamos? Uma proposta. Essa semana inteirinha, vocês se vigiem para que vocês só falem coisas boas de vocês. A semana inteirinha. Só coisas boas a respeito de vocês. Se a língua quiser sair para falar uma coisinha ruim, vocês saem assim, ó. Não. Só coisa boa. A meu respeito, só coisa boa. Para vocês verem como vocês vão se sentir muito melhor. Pode confiar. Vocês vão se sentir muito melhor. Auto-amor é tudo, gente. É a nossa mudança, é a nossa melhora. É através do auto-amor que a gente vai conseguir evoluir. Então tenha uma semana fantástica, de coisas boas a respeito de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Se amem, por favor.